Pessoal, então como a gente havia falado, a gente hoje vai entrar nessa partezinha da radiciação. Lá no comecinho, né, dessa pandemia, a gente falou sobre um pouquinho sobre isso, a gente fez algumas atividades, mas para a gente dar continuidade, a gente vai rever um pouquinho. Então, a radiciação nada mais é do que uma operação inversa da potenciação. Então, para a gente encontrar o resultado de uma radiciação, a gente precisa utilizar da potenciação. E o que é a potenciação? É quando a gente tem um número, a gente tem uma base, e essa base tem um expoente. Então, para a gente encontrar o resultado da nossa potenciação, a gente pega essa nossa base e multiplica por quantas vezes o índice manda. Nesse caso aqui, o índice está mandando a gente multiplicar o 5 por 2 vezes. Então, 5 vezes 5 é igual a 25. Então, isso é potenciação. Então, para a gente encontrar radiciação, que é a raiz, que nada mais é do que a raiz quadrada, a gente vai utilizar a potenciação, que é um número vezes ele mesmo. Só que a radiciação, a gente não tem só raiz quadrada, a gente tem também a raiz cúbica, a raiz quarta, a raiz quinta, a raiz sexta, e por aí vai. Então, aqui a gente tem como exemplo a raiz quadrada. Por que quadrada? Porque aqui a gente tem o número 2. Quando tem o número 2, ou simplesmente não tem, porque em alguns livros a gente vai encontrar desse jeito, se não tem nada, a gente já sabe que é raiz quadrada, tá? Se for raiz cúbica, raiz quarta, o índice vai nos indicar, tá bom? Mas nesse caso eu vou colocar o 2 para a gente colocar a nomenclatura. Então, cada um desse índice, cada parte desse índice tem um nome, tá? Então, esse número 2 aqui, que vai representar quantas vezes o número vai ser multiplicado, né? A mesma coisa que a potenciação? Pois é. Então, a gente chama ele de índice. Índice, tá? Índice. Esse número grandão aqui, que fica aqui dentro, a gente chama ele de radicando, tá? Ele é o radicando. Radicando. Beleza. E o resultado da nossa operação a gente chama de raiz. Então, vocês, no decorrer da vida acadêmica de vocês, vocês irão utilizar bastante isso daqui, tá? Quando a gente for encontrar o valor de x, por exemplo, então vocês vão utilizar bastante de radiciação. Então, radiciação é basicamente isso, tá? Então, é o inverso da potenciação. Então, na potenciação, a gente encontra isso daqui, ó, não é verdade? A gente tem a nossa base, 5, multiplicada pelo nosso índice, 2, que tem como resultado o 25. Veja que é o oposto. Então, aqui é diferente. A gente tem o radicando 25, a gente tem o nosso índice 2 e a gente tem que encontrar qual número que se repete por 2 vezes que eu encontro o valor 25. Então, raiz quadrada é isso. Então, na raiz quadrada, a gente tem que pensar em um número, multiplicar esse número por ele mesmo, caso o índice seja 2. Se o índice for 3, a gente vai pensar nesse número sendo multiplicado por 3 vezes. Se for 4, 4 vezes. E aí, esse resultado dessa multiplicação tem que dar igual ao radicando. Então, vou colocar um exemplo aqui. Veja, aqui eu tenho a raiz cúbica, veja que a gente tem como índice 3, tá? Raiz cúbica de 27. Então, é como se na potenciação o 27 fosse o resultado, e a gente tem que descobrir a base. Quem é a base? Nesse caso aqui, quem é a nossa base? Que eu vou multiplicar a minha base por 3 vezes, o nosso índice é o nosso expoente, e aí, quem será a minha base para o resultado dar igual a 27? Então, o que é que eu vou fazer? Eu tenho que pensar na minha base. Então, digamos que a gente tem assim, ó. Aqui é o nosso B de base, aqui a gente tem o nosso expoente, que no caso é 3, e o nosso resultado é 27. Então, quanto que vai ser a minha base? Então, eu tenho que pensar em um número.
Então, digamos que eu pense em 2. Minha base é 2, meu expoente é 3. Meu resultado tem que dar igual a 27. Será que se eu multiplicar o 2 por 3 vezes vai dar 27? Então, vamos ver. 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Vou colocar aqui 4 vezes 2 igual a 8. Veja, eu tenho 8. Então, 2 elevado a 3 é igual a 8, mas eu precisava de 27. Então, eu sei que a minha base não vai ser 2. Então, eu vou ter que pensar numa outra base. Digamos que eu pense na base 4. Então, a minha base é 4, meu expoente é 3 e o meu resultado é 27. Ó, expoente 3, resultado 27. Então, eu vou pegar o 4 e multiplicar por 3 vezes 4 vezes 4 é 16. 16 vezes 4 igual a 64. Então, veja, o meu resultado deu 64, mas eu preciso de um resultado 27. Então, veja. Então, aqui a gente vai pensar um pouquinho. Se a minha base... Opa, estremeceu um pouquinho. Se a minha base 2 deu 8 como resultado e a minha base 4 deu 64 e eu preciso de 27, então o 27 vai estar antes de 8, vai estar depois de 64 ou vai estar no meio de 8 e 64. Então, vai estar aqui no meio. Deixa eu apagar tudo isso. Vamos lembrar do 8 e do 64. Então, a gente tem 8 para a base, para a base 2. E a gente tem 64, vou colocar aqui, 4, base 2. Base 2 e base 4. Que essas bases é o nosso resultado da nossa raiz, tá? É a raiz que a gente está procurando. Então, se a gente diz que 2 é o nosso resultado, então, quando a gente multiplicar por 3 vezes, vai dar 8. Se a nossa base for 4, se o nosso resultado aqui for 4, a gente multiplicando por 3 vezes dá 64. Só que 27... não é 8, 27 não é 64. Então, o nosso resultado da nossa raiz não pode ser 2, o resultado da nossa raiz não pode ser 4. Então, o 27 vai estar antes do 8, vai estar entre o 8 e 64, vai estar depois do 64. Vai estar aqui no meio, né? O 27 está aqui no meio, em algum lugar. Então, significa que o valor que eu estou procurando aqui, que eu vou chamar de N, que eu não sei quanto que é, vai estar no meio de 2 e de 4. Se o meu valor N vai estar no meio de 2 e 4, qual é a opção que eu tenho? 3. Então, vamos tentar o 3. Então, vamos lá. Então, se a nossa base for 3, meu expoente é 3. E o meu resultado tem que dar 27. Então, vamos lá. 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 é 9, baixo 3. 9 vezes 3, 27. Veja, encontrei o resultado, ó. Esse resultado é igual a esse? Sim. Então, eu encontrei o valor da minha raiz. Então, a minha raiz aqui é 3, porque a minha base foi 3. Então, aqui é só para vocês entenderem que a radiciação é o oposto, é o inverso da potenciação, tá? Então, para a gente encontrar a raiz quadrada, a gente tem que pensar em um número. E esse número vai ser multiplicado quantas vezes o nosso índice nos manda. E o resultado tem que ser igual ao nosso radicando, tá certo? Então, eu vou colocar aqui outro exemplo. Veja, aí, às vezes, a gente vai nos deparar com radiciação de números grandes. E aí, a gente vai fazer pelo método da tentativa. Então, a gente vai pensar, a gente vai raciocinar e vamos fazer aquela técnica se o número está antes, se vem depois ou se está no meio. E aí, a gente consegue chegar no resultado mais fácil. Por exemplo, veja, eu tenho uma raiz quadrada. Por que eu tenho raiz quadrada? Porque aqui não tem nada. Se não tem nada, é 2. Então, a raiz quadrada de 196 é um número vezes ele mesmo que dê 196. Então, vamos pensar em um número. Se a gente pega o número 10,
né, como resultado ali, a gente vai ter 10 vezes 10, 100. Então, aqui a gente vai ter 100. Só que 196 passa de 100. Então, significa que o meu resultado aqui não vai ser 10, vai ser mais do que 10, tá? Então, vamos pensar em outro valor. Por exemplo, 144. A raiz quadrada de 144, né, é 12. 144 é 12. Então, aqui eu tenho 196. Eu já sei que vai ser maior do que 12. Agora, vamos pensar em outra raiz quadrada. Vamos pensar... Gente, eu não sei se estava gravando ainda agora, mas eu vou repetir, tá? Eu não sei se estava gravando, se eu dei pausa aqui e não prestei atenção. Então, vamos colocar raiz quadrada de 196. Aí, eu estava falando que, eu não sei se eu já falei, mas que a gente vai em raiz quadrada grandes, a gente utiliza o método da tentativa. Então, a gente utiliza de raízes que a gente já sabe. Por exemplo, raiz quadrada de 144 é 12. Se eu tenho 196 lá, então eu sei que a minha raiz quadrada vai ser maior do que 12, certo? Então, eu vou pensar em outro número que seja maior do que 12 para 196. Tanto porque 144 é maior, quanto que 12, para ser 12, eu preciso de 144. Tá? Então, eu vou pensar em outro valor. Então, eu já sei que vai ser maior do que 12. Aí, eu vou fazer outra tentativa, por exemplo, de 20. Deixa eu ver se está entre 12 e 20. Então, para ser 20, eu tenho que multiplicar o 20 por ele mesmo. E 20 vezes 20 dá 400. Então, veja que aqui deu 400. Se deu 400 e aqui deu 20, significa que a minha raiz de 196 vai ser menos de 20. Tá? Então, vai ser maior do que 12 e menor do que 20. E aí, eu vou fazendo tentativas. Então, eu vou tentar 15. 15 vezes 15. 5 vezes 5, 25. Coloco 2, 5, 7. 5 e 1. 5, 12 e 2. 225. Então, para a raiz quadrada de 225, eu tenho 15. Então, veja, passou. Para ser 15, porque eu multipliquei 2 vezes, eu preciso de 225, mas eu não tenho. Eu só tenho 196. Então, significa que a minha raiz quadrada vai ser menos do que 15. Então, eu já sei que é maior do que 12 e menor do que 15. Então, vou tentar o 14. Então, vamos lá. 4 vezes 4, 16. Sobe 1, 4, 5. 4 e 1. 6, 9 e 1. 196. Veja, o que foi que aconteceu aqui? Eu multipliquei 14 por ele mesmo, que deu 196. A mesma coisa que está aqui dentro. Então, eu já sei que a minha raiz quadrada de 196 é igual a 14. Tá? E o inverso, que é a potenciação. Como é que a gente faria isso? Que a nossa base é 14 elevado a 2 e é igual a 196. Veja como é o inverso, tá vendo? Então, pessoal, por hoje é só. Como a gente já tinha visto esse assunto, não vamos estender, porque é só isso mesmo. É só encontrar o número, ver quantas vezes ele está sendo repetido de acordo com o nosso índice. E aí fica a atividade para casa lá na página 55, tá? Da questão 123 até a questão 128, tá certo? Então, como vocês já sabem, eu aguardo as respostas, tá? E qualquer coisa eu estou lá no meu PV. Tchau, até a próxima.